Nos países mais pobres do mundo, cerca de 1 em cada 4 crianças está envolvida em trabalho infantil. A maior empresa de alimentos do mundo, a Nestlé, coleta milhões de galões de água por ano de fontes no sul da Califórnia. Você concorda que o produto deles não deveria ser usado onde a água é impura? Eles estão pegando água que não deveria pertencer a ninguém, usando trabalhadores por dívida em partes da Ásia e explorando o trabalho escravo infantil em algumas regiões da África. Eles têm tentado roubar isso. Água em todo lugar, do Brasil a Flint, Michigan, quando se trata de empresas que operam sem se preocupar com a saúde e segurança das pessoas, a Nestlé parece estar em uma liga própria. O que está acontecendo com essa empresa? A Nestlé é a maior corporação de alimentos e bebidas do mundo. Eles possuem mais de 2.000 marcas diferentes e vendem chocolate, cereal, café, comida para bebês, água, sorvete e muito mais. Na verdade, seria difícil ir às compras e não comprar algo que pertence à Nestlé. E mesmo assim, a empresa é acusada de coisas realmente horríveis, incluindo escravidão infantil, assassinato de bebês, exploração no Nepal, dizendo que água não deveria ser um direito humano, além de inúmeros outros escândalos. Então, qual é a verdade? E se a Nestlé realmente é tão malvada, como é que estão se safando disso? Este vídeo é uma jornada pelo lado sombrio da Nestlé, uma espiada nos bastidores de uma das empresas mais polêmicas de todas. Mas para entender a história da Nestlé, precisamos primeiro voltar ao homem que começou tudo isso. Começa com o nascimento de um menino em Frankfurt em 1814. Henry Nestlé era o 11º de 14 filhos e nasceu em uma família de vidraceiros, onde o ofício de cortar e ajustar vidro havia sido passado de pai para filho por muitas gerações. No entanto, à medida que Henry crescia, ele ficou fascinado por química e decidiu que queria se tornar farmacêutico, em vez de seguir o comércio da família, o que causou um pequeno desentendimento entre ele e seu pai. Mas Henry estava determinado a seguir seu próprio caminho, e aos 15 anos ele começou, trabalhando como aprendiz de farmacêutico antes de deixar sua cidade natal na Alemanha para viver na Suíça, onde trabalhava criando remédios e fazendo experimentos químicos. Foi lá na Suíça que o Henry começou uma das maiores corporações do mundo. Na verdade, até hoje, a sede da Nestlé continua na Suíça. Mas foi só muito mais tarde na vida dele que o Henry fundou a Nestlé. Antes de ter seu grande sucesso, ele tentou várias ideias empreendedoras diferentes, como quando começou, produzindo e vendendo vinagres de licor, rum, limonada e até fertilizantes, mas nenhuma das suas ideias de negócio parecia decolar. Só foi aos 50 anos que o Henry finalmente teve seu grande avanço. Tudo começou quando ele leu um relatório que dizia que a mortalidade infantil estava muito alta, porque muitas mulheres não conseguiam amamentar seus filhos, ou as crianças eram alérgicas ao leite. O Henry percebeu que esse problema enorme também era uma grande oportunidade. Claramente havia uma necessidade urgente de um produto artificial, uma alternativa à amamentação que poderia salvar a vida de incontáveis bebês. Assim, Henry começou a estudar todas as informações existentes sobre leite materno e a realizar uma série de experimentos em seu laboratório com vários ingredientes diferentes. Mas salvar a vida das crianças não era a única coisa que fazia Henry trabalhar dia e noite para encontrar um substituto para o leite materno. Sua própria tragédia também teve um papel importante, já que a esposa de Henry enfrentou muitos problemas de saúde e não conseguiu ter filhos. Então, para canalizar seus instintos maternos, Henry foi empurrado a criar um substituto do leite materno que pudesse salvar vidas.
E em 1867 ele conseguiu. Henry criou uma das primeiras fórmulas para bebês, basicamente uma mistura de leite de vaca, farinha e açúcar, que poderia servir como substituto do leite materno. Depois, ele fundou uma empresa chamada Nestlé para começar a vendê-la. Então, você vê, a Nestlé começou com ótimas intenções. Um cara humilde criando um produto que salva vidas para bebês que não podiam mamar naturalmente. Infelizmente, essa não é uma história de sucesso emocionante. Na verdade, é como um filme de terror. A comida para bebês da Ola foi o produto que deu início à dominância da Nestlé, mas também foi o que acabaria destruindo vidas e gerando um escândalo internacional. À medida que a Nestlé se tornava um gigante conglomerado, eles foram envolvidos em todo tipo de polêmica sombria. Mas vamos chegar lá. Primeiro, a nova fórmula para bebês do Henry foi um grande sucesso. Os pedidos estavam chegando tão rápido que ele teve que abrir uma fábrica para atender a demanda. Não conseguia acreditar. Tudo estava acontecendo tão rápido e o dinheiro estava entrando com o enorme sucesso desse primeiro produto. Henry, então, fez uma parceria com um chocolatier suíço para criar outro produto novo. E, em 1875, Baker fez o primeiro chocolate com leite. Em apenas alguns anos, Henry saiu de ser um pequeno farmacêutico desconhecido na Suíça para se tornar um dos homens mais ricos do país. E a Nestlé estava crescendo cada vez mais a cada mês. Mas, de certa forma, tudo isso estava sendo um pouco demais para Henry, que estava entrando os estágios finais da vida dele e queria relaxar e passar mais tempo com a esposa. Então, alguns anos depois, o Henry decidiu se aposentar e vender a empresa. É aqui que as coisas ficam realmente interessantes. Veja, os novos donos que assumiram a Nestlé tinham grandes planos de expandir a empresa e em 1905 eles se fundiram com um concorrente que vendia produtos semelhantes chamado Anglo-Suez. Juntos, eles passaram a ser conhecidos como o Grupo Nestlé, juntando todos os seus recursos em vez de competir, o que permitiu que eles mais facilmente dominar o mercado e expandir suas linhas de produtos. Na década de 1920, a Nestlé estava criando novos chocolates e diferentes bebidas, e em 1938 lançaram o primeiro café para o grande público. O timing foi perfeito, já que o café solúvel ajudou a manter os soldados acordados durante a Segunda Guerra Mundial. E assim, foi incluído em todas as rações de emergência de cada soldado americano. Além de criar novos produtos, o grupo Nestlé frequentemente adquiria outras empresas que viam potencial ou que achavam que poderiam ser uma competição séria. Os anos passaram e a lista de produtos da Nestlé só crescia, assim como a riqueza e o poder da empresa. Infelizmente, isso não foi suficiente para eles e nos bastidores um plano estava sendo tramado, um plano que poderia render milhões de dólares à custa de milhões de vidas. Quando Henry Nestlé criou sua fórmula para bebês em 1867, a ideia era ajudar mães que não conseguiam amamentar e não substituir o leite materno por completo. E a razão disso, estudos mostram que o leite materno é mais saudável do que qualquer fórmula. O leite materno é amplamente recomendado pela Organização Mundial da Saúde, pela Associação Médica Americana, pela UNICEF e por muitas outras. Por um tempo, a fórmula infantil era vendida apenas como uma alternativa para quem precisava. Mas nos anos 1970, cerca de 100 anos depois que a empresa começou a vender, as vendas começaram a cair e a Nestlé ficou gananciosa. Eles se perguntaram por que não vender essa fórmula para todas as mães, não apenas para as que precisavam.
quem realmente precisa de ar. Você vê, apesar de todos os outros produtos que a Nestlé lançou, a fórmula para bebês ainda era um dos maiores geradores de lucro da Nestlé. E isso porque tem margens de lucro muito altas. Então, imagina quanto mais dinheiro eles poderiam fazer se conseguissem expandir seu mercado para todas as mães. A Nestlé começou uma campanha para desmerecer o leite materno e anunciar agressivamente sua fórmula para bebês como sendo superior, manipulando as mães para acreditarem que a fórmula da Nestlé era uma necessidade para a saúde dos seus bebês e que seria melhor para eles, o filho deles, do que amamentar, quando na verdade as evidências mostravam o contrário. A fórmula da Nestlé era muito inferior ao leite natural, pois faltavam muitos dos nutrientes que ajudavam os bebês a combater doenças e a se manter saudáveis. Ao incentivar as mães a trocarem, mesmo quando não precisavam, isso estava aumentando o risco de infecções e desnutrição. Para garantir que as mães acreditassem nessas informações, a Nestlé começou a pagar médicos e hospitais para promover a fórmula, pedindo que dissessem às mães que era. Melhor do que amamentar, a Nestlé intensificou isso na África e na Ásia, onde contratou vendedoras para se vestirem de enfermeiras e convencerem as mães a desistirem da amamentação e usarem a fórmula deles. Essas vendedoras eram pagas por comissão, ou seja, quanto mais fórmula vendiam, mais dinheiro faziam, o que as incentivava a vender a fórmula de forma bem agressiva. E foi isso que elas fizeram. Essas vendedoras, se passando por enfermeiras de verdade, andavam pelos corredores das maternidades ou até visitavam as mães em casa. Aparecem sem aviso e vendem a fórmula para bebês da Nestlé, e a situação piora muito. A Nestlé contratou enfermeiras falsas para distribuir amostras grátis da fórmula para as mães, mas elas davam apenas amostras suficientes para que, quando acabassem, as mães já não estivessem produzindo leite naturalmente. Assim, elas não tinham escolha a não ser pagar pelo produto caro da Nestlé para manter seus filhos vivos. Isso se mostrou muito bem sucedido e lucrativo para a Nestlé. E eles expandiram esse plano para muitos outros lugares, especialmente em países em desenvolvimento. Em países onde muitas mulheres não tinham educação suficiente para perceber que as informações que estavam recebendo não eram verdadeiras. Se uma mulher que parece ser uma enfermeira qualificada está te dizendo que seu bebê precisa desse produto, você vai acreditar nela, claro. As consequências foram fatais. Estima-se que milhões de bebês morreram ou ficaram severamente deficientes em nutrientes essenciais por causa disso. O pior impacto foi em países do terceiro mundo, onde não havia acesso à água limpa. O grande problema era que a fórmula tinha que ser misturada com água, mas mesmo assim, a Nestlé estava convencendo as pessoas de que precisavam usar essa fórmula em lugares onde a água potável era escassa. Isso fazia com que a fórmula fosse misturada com água poluída e contaminada, o que deixava os bebês doentes. Para piorar a situação, muitas dessas mulheres não podiam arcar com o custo da fórmula que seus bebês agora dependiam. Então, elas acabavam diluindo ainda mais com água, o que significava que os bebês não estavam recebendo os nutrientes que precisavam. A fórmula que levava à desnutrição. Não ajudava o fato de que as instruções da embalagem estavam em inglês, que a maioria das mães nesses países não conseguia ler. Então elas nem percebiam que, ao diluí-la tanto, estavam esfomeando seus filhos. Isso também significava que muitas delas não sabiam que precisavam ferver a água primeiro para evitar que as bactérias deixassem os bebês doentes. Por um tempo, a Nestlé não fez nada a respeito e parecia estar se saindo bem com isso,
Mas então, em 1974, foi publicada uma matéria chamada O Bebê. O assassino mencionou especificamente as sérias consequências de empurrar fórmula infantil agressivamente nesses países. A Nestlé foi destacada por sua participação em criar uma necessidade que não existia antes, depois convencer os consumidores de que o produto era necessário e, por fim, viciar as pessoas nisso, tudo isso ignorando as trágicas consequências. Quando isso foi traduzido para o alemão por ativistas suíços, recebeu o título bem direto de Nestlé mata bebês, o que fez com que a Nestlé tomasse medidas legais contra eles. Mas já era tarde demais. Toda essa cobertura criou um escândalo internacional para a Nestlé e boicotes foram lançados contra eles em vários países. Apesar disso, a empresa ficou em silêncio sobre o assunto, mas não conseguiram escapar. Em 1978, executivos da Nestlé foram chamados para depor no Senado dos EUs sobre o impacto do leite em fórmula da Nestlé em todos esses bebês doentes ou moribundos. E logo depois, novas regulamentações foram introduzidas pela Organização Mundial da Saúde, dizendo que as empresas não podiam comparar leite materno com alternativas ao leite em fórmula nas suas propagandas. Enquanto isso ajudou em países bem regulados em grande parte do Sudeste Asiático e do Pacífico, as regras e leis não eram tão bem aplicadas, o que fez com que a Nestlé intensificasse seu marketing em muitos desses países subdesenvolvidos com menos restrições, a menos que suas vendas continuassem a aumentar. Enquanto isso, em lugares como os Inua, onde as vendas estavam estagnadas, eles tentaram mudar sua imagem manchada e promover o leite materno usando alguns anúncios bem bizarros com algo chamado super. A ideia era tentar se distanciar da atenção negativa da mídia que tinham recebido, fazendo parecer que tinham mudado completamente, mesmo sabendo que ainda estavam usando as mesmas táticas exploratórias para empurrar sua fórmula em países onde conseguiam se safar. Até mesmo em 2018, um relatório da Save the Children mostrou que a saúde de milhões de crianças vulneráveis estava em risco por causa das táticas de marketing agressivas usadas pela Nestlé e várias outras grandes corporações. E mesmo assim, nada mudou. Um dos problemas extremamente sérios que as táticas causaram, lamento dizer, é que quando se trata do lado obscuro do passado da Nestlé, estamos apenas começando. O CEO da Nestlé deixou implícito que ter acesso à água não é um direito humano básico. Isso foi, sem dúvida, um grande deslize. Depois que a mídia o criticou por isso, ele voltou atrás, mas para ver como ele realmente se sente, podemos simplesmente olhar para as ações da Nestlé em relação à água. Por exemplo, no Paquistão, em 2013, a Nestlé começou a desviar água potável limpa. Longe das vilas e cidades, começaram a engarrafar ar nas fábricas e vender de volta para as mesmas pessoas de quem tiraram a água, mas a um preço muito mais alto. O grande problema é que a Nestlé tirou tanta água que milhares foram obrigados a beber água suja e lodosa, porque essas pessoas não podiam pagar pela cara água engarrafada, que, lembre-se, era delas desde o começo. A estratégia da Nestlé era basicamente privar as pessoas de uma necessidade, como a água limpa, e depois oferecer uma versão cara. Desde que a Nestlé chegou no país, tem rolado reclamações de que eles sugam a terra até a última gota e fazem os níveis de água caírem centenas de pés. E não é só em países em desenvolvimento que a Nestlé faz isso. Por exemplo, na América, quando a Califórnia estava enfrentando secas, muitas empresas mudaram suas operações para fora do estado. Mas a Nestlé não. No meio dessa grave crise hídrica,
a Nestlé Waters continuou bombando 705 milhões de galões de água doce dos parques nacionais da Califórnia, drenando o que ainda restava de água do estado. Recursos hídricos para vender de volta para os californianos. E quando perguntado sobre isso, o CEO da Nestlé Water diz que a fórmula tinha que ser misturada com água. Mas mesmo assim, a Nestlé estava convencendo as pessoas de que precisavam usar essa fórmula em lugares onde a água potável era escassa. Em 2010, um documentário chamado O Lado Sombrio do Chocolate chamou a atenção da mídia sobre como crianças estavam sendo arrancadas de suas casas e famílias, sendo forçadas a trabalhar em plantações por muito pouco ou nenhum dinheiro. Nestlé. Depois, uma investigação em 2020 descobriu que crianças de apenas 8 anos estavam colhendo café nas fazendas de um dos fornecedores da Nestlé. Foi relatado que as crianças trabalhavam 7 dias por semana, carregando sacos que pesavam o dobro do seu peso e recebendo cerca de $1 por hora pelo trabalho. No entanto, mais uma vez, a Nestlé negou ter conhecimento disso e disse que tentaram corrigir a situação. E para ser justo, isso é um problema complexo que com certeza não se limita apenas à Nestlé. Mas o que parece claro é que a Nestlé sabe sobre esses problemas trabalhistas há décadas e com seus bilhões de dólares poderiam certamente ter feito muito mais se realmente quisessem. Essas histórias envolvendo a Nestlé nos mostram como decisões corporativas podem ter impactos devastadores, muitas vezes à custa das pessoas mais vulneráveis. Seja no marketing antiético que enganou mães ou no uso do trabalho infantil em países subdesenvolvidos, é importante refletirmos sobre o preço que pagamos como consumidores e as escolhas que fazemos. Empresas poderosas como a Nestlé têm uma responsabilidade social imensa e é nosso dever, enquanto sociedade, exigir práticas mais justas, éticas e humanas. Informar-se é o primeiro passo para promovermos mudanças. Se você gostou desse vídeo e quer continuar acompanhando histórias que trazem à tona questões importantes sobre empresas globais e seus impactos, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.